Mas José temia a Deus. José temia o nome do Senhor. E você teme ao seu Deus. Se você teme ao nome do seu Deus, não tema, porque mal me faz José entendeu a Deus. E quando aquela mulher tentou agarrar a José, José correu. Mas quando José correu, a sua capa ficou na mão daquela mulher. E ela olhou e falou: eu tenho agora a oportunidade, agora eu vou acabar com ele. Agora, como ele não quis ir comigo, agora eu vou acabar com a história dele. Ele, Satanás, tentou te levar para o mundo. Satanás tentou acabar com a sua vida no mundo. Ele tentou te oferecer droga, bebida. Ele tentou te oferecer mulher, tentou te oferecer prostituição. Mas como ele não conseguiu, ele falou: agora sim, eu vou acabar com a vida dele. Se eu não consegui acabar com a vida dele antes, eu vou acabar agora. Mas, irmão, José fugiu. Aquela mulher pegou e gritou e disse ao seu servo que aquele homem tentou abusar dela. Mas, irmão, se disseram coisa contra ti que tu não fez, não tema, porque o teu advogado é Deus. E ele vai justificar a tua causa. Irmão José, ele foi jogado na prisão. Após na prisão, se não me engano, passou ali 2 anos. Mas no meio desses 2 anos, havia 2 homens. Após eles tiveram um sonho. Ei, irmãos, ali Deus estava começando a exaltar a José. Aí Deus estava começando a trabalhar na vida de José. Porque desde o princípio, quando ele foi vendido para o Egito, já era o trabalhar de Deus na vida dele. As pessoas que se levantam para acabar com a sua vida é o trabalhar de Deus, é permissão de Deus. Então não temos que dessa, tu não vai cair. Então, era o padeiro da casa do Egito, era o padeiro real e o copeiro. O padeiro teve um sonho, o sonho dele, a interpretação do sonho dele, ele seria morto. Depois de 3 dias ele sairia daquela prisão e cortariam a sua cabeça. Mas já o copeiro, o sonho dele é que ele voltaria a ser o copeiro do rei. Novamente ele voltaria a entregar a taça na mão do rei. E José, ele interpretou o sonho daqueles 2 homens. E José disse ao copeiro: olha, quando tu te for bem, lembra-te de mim. José queria de tudo, fazia de tudo para sair daquela prisão, mas ele não lembrou de quem tiraria ele dali, era Deus. Irmão, quando aquele homem quando passados 3 dias, aconteceu o que José tinha feito. Irmão, no meio do deserto, no meio da tua prova é que Deus te usa. No meio da tua prova é que Deus vai te usar. É que Deus vai te usar tremendamente. Aí, irmão, quando passados 3 dias, aconteceu a interpretação do sonho. O padeiro foi morto e o copeiro saiu. Mas aconteceu que o copeiro não se lembrou de José. Antes ele não se lembrou de José, ele continuou a exercer a sua função, mas ele esqueceu de José. Mas, irmão, aconteceu, ao passar, se não me engano, de 2 anos, que o rei do Egito, ele teve ali um sonho. Após o sonho, saíram do mar 7 vacas gordas. E logo após saíram 7 vacas magras. E as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E logo após ele teve outro sonho, quando nasciam do mesmo pé 7 espigas de milho cheias e 7 espigas de milho vazias, murchas. Ali, as espigas de milho murcho comiam as espigas de milho cheias. Irmãos, quando ele falou aquilo, nenhum dos seus magos, nenhum dos seus sacerdotes, nenhum conseguiu interpretar o seu sonho. Ninguém conseguiu. Ali o copeiro se lembrou e falou: rei, quando tu me mandou para a prisão, ali eu tive um sonho, e o padeiro também. E havia um homem ali chamado José. Agora esse homem, ele revelou a mim o meu sonho e o sonho do padeiro. E aconteceu conforme ele tinha falado. Irmãos, vamos te lembrar de ti. Deus hoje está fazendo isso de ti. E o mais de derrubar. O Senhor de Deus vai te levantar em nome. Assim aconteceu. Ele chamou a José e disse para José interpretar seus sonhos. E José falou assim: rei, eu só quero um tempo para que eu ore a Deus e quando José foi orar a Deus, Deus revelou o sonho do rei. Quando José foi falar ao rei, José interpretou o sonho. Agora a interpretação era que viria 7 anos de fogo, 7 anos de fartura, e logo após 7 anos de fogo. Irmão, não havia ninguém que tivesse conseguido interpretar aquele sonho. Então o rei,
resolveram exaltar José. Ali o rei, ele era o que estava em lugar, ele era o mais alto no meio daquela cidade, no meio daquela terra. Ali ele colocou, abaixo dele só José, acima de José ninguém, somente o rei. Irmão, José foi exaltado. No meio da sua provação, José foi vendido ao Egito. A sua família o desprezou. A sua família o jogou em uma tumba. A sua família o jogou em um poço. A sua família até mesmo odiava José. Mas é no meio daqueles que te odeiam. É no meio daqueles que só querem ver o seu mal. Que tu vai ser exaltado. Irmão, aquele que olhou para você e falou: tu não é ensinando coisa nenhuma. Ele não é ensinando coisa nenhuma. Ele não é um ninguém. Não é exaltado. Ele não vai nem viver. Reconhecer que tu verdadeiramente é servo do Senhor. Ele verdadeiramente vai ter que reconhecer que Deus é na sua vida. Que José foi exaltado no meio daquela terra. Pelo rei exaltou José, e acima de José somente havia o rei. O rei colocou em José vestes reais, colocou em José até mesmo um anel de honra, porque José, naquele momento, Deus queria exaltar, mas tudo era propósito de Deus na vida dele. Meu irmão, tudo é propósito de Deus na sua vida. Irmão, e aconteceu que os 7 anos de fartura veio, e José, tomando por grande sabedoria de Deus, arrumou um mantimento, estocou o mantimento, para que pudesse sobreviver nos 7 anos de fome. Meu irmão, Deus tem que dar sabedoria para que tu possa sobreviver no meio desse vale, no meio desse deserto. Meu irmão, mas só que aconteceu que começou a falta, chegou 7 anos de fome, e começou aqui na cidade ao redor, nos países vizinhos, não tinha mantimento, e todos iam ao Egito para comprar. E aconteceu que um belo dia, os irmãos de José foram até o Egito comprar mantimento. Meu irmão, Deus vai trazer até você aqueles que se humilharam para que Senhor. Agora, irmãos, os irmãos de José subiram até o Egito. E quando eles chegaram lá, eles chegaram e foram comprar mantimento. E quem estava lá para os atender? José. José estava lá para os atender. Só que os irmãos de José, eles não se lembraram de José. Mas José se lembrou deles. Meu irmão, muitas vezes aqueles que te humilham, eles até esquecem, mas dói mais aquele que foi humilhado. Aquele que foi humilhado não esquece. Mas a dor que está no seu coração, a cicatriz que ficou hoje, Deus vai passar o bálsamo. Hoje Deus vai parar. E no lugar de ter boa, ele dará tudo sua honra. Aleluia! Aconteceu que um de nós foram comprar comida. O menor, o mais novo, não foi com ele. E o pai de José e a mãe de José ficou. Mas só que José, ele usou de sabedoria. E ele falou aos irmãos de José: olha, vocês comprarão mantimento, mas vocês voltarão aqui. E quando vocês voltarem, voltem com o seu irmão mais novo. Irmão, e José, ele foi, é tão difícil amar quem não nos ama. Não é fácil amar quem a gente ama, mas quem não nos ama, é tão difícil amar. José pegou, colocou o dinheiro que eles compraram, José colocou de volta na boca do seu sábio, para que não faltasse a ele dinheiro para comprar mais mantimento. E quando eles chegaram naquele lugar, na sua casa, falaram: pai, nós só poderemos comprar mantimento agora se nosso irmão mais novo for conosco. Mas José falou: não pode. Eu já perdi um filho. O filho que eu mais amava eu já perdi. Agora quero levar a Benjamin. E se acontecer algum mal a ele? Mas irmão, se Deus está mandando você e não vai acontecer o mal, faça a obra dele. Aleluia, O tempo acabou novamente no Egito. E foram eles ao Egito. Irmão, José ele não queria mandar a Benjamin. Mas um dos seus irmãos se responsabilizou pela vida de Benjamin. Então, Benjamin, José e Benjamin eram os filhos mais amados de José, eram os filhos mais amados de Jacó. Mas José era o que Jacó tinha mais apreço. Jacó era o filho, José era o filho da sua velhice. E quando chegaram ao Egito, subiram ao Egito juntamente com Benjamin. Irmão, aconteceu que José, quando viu seu irmão mais novo, ele se compadeceu. Irmãos, novamente eles compraram, mas só que José fez o mal. José colocou no saco de Benjamin o seu dinheiro novamente, colocou uma taça na boca do seu pai. E quando ele foi para a sua casa, que não havia mais aquele saco, ele falou: ei, alguém me roubou. Cadê a minha taça real? Alguém me roubou. E foram até eles, aprisionaram aqueles